como cristãos pentecostais, carismáticos, pessoas do movimento se comportariam em um culto reformado de verdade. Já parou para pensar sobre isso? Ainda não? Então se liga aí. Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, Pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que você vai gostar. Porque justamente é um vídeo onde estarei compartilhando uma pequena experiência estranha que tivemos ontem à noite no culto solene. E vocês vão saber justamente como pessoas de outra comunidade se comportaram em um culto reformado, tá bom? Tá chegando agora, já aproveita e se inscreve no canal marcando o sininho das notificações. Dá o seu joinha porque isso ajuda bastante. E é claro, se você se identificar com o conteúdo do vídeo e gostar, não custa nada, comenta aí, tá bom? E é claro, recomenda pra todo mundo que você conhece, beleza? Sem mais enrolação então, bora pro vídeo e roda a vinheta. Então pessoal, ontem à noite, já na metade da pregação, chegou uma pessoa, uma visitante na comunidade. E eu estava pregando justamente sobre a natureza da igreja. E eu dei ênfase, numa parte da pregação, justamente ao fato de que o relacionamento de Deus com sua igreja é um relacionamento pactual. E, portanto, não existe um tipo de ênfase em cristãos especiais. E que ninguém na igreja é melhor do que os outros. Ou seja, não tem um tipo de crente superior na igreja. Isso não existe. Eu até dei ênfase falando que a minha oração como pastor não é melhor e mais ouvida do que a de ninguém. Não tem esse negócio de irmão do coque, de irmão do manto, não existe isso, tá bom? Não há um tipo de relacionamento VIP entre um crente em particular e Deus. Eu dei ênfase a isso. Enquanto eu pregava, porque eu prego olhando para as pessoas, eu percebi que essa pessoa, essa visitante, estava realmente muito incomodada. E acabou se levantando e indo embora. Talvez não suportou a pregação. Talvez fosse uma coisa muito diferente para ela. Mas, 5 minutinhos depois, chegaram mais 5 visitantes. E assim que eles chegaram e se prostraram, no caso, para orar, se ajoelharam nas cadeiras para orar, já identifiquei logo, eram pentecostais. Porque eu já fui um pastor pentecostal e é assim que geralmente se faz. E então, quando se sentaram nas cadeiras, eu até interrompi a pregação, esperei para que eles pudessem acompanhar o raciocínio. Ou seja, lembra do entendimento, o culto racional? E comecei então a pregar. E quando eu comecei a pregar o evangelho de novo, quando eu voltei para a exposição da palavra de Deus, eu pude notar que eles ficaram completamente inquietos, ansiosos. Sabe aquela criancinha, como ela fica quando você dá muito refrigerante para ela? Pois bem, completamente elétricos. Ou seja, eles não conseguiam se concentrar na pregação. Não conseguiam. Parece até que eu não estava pregando ali, porque eles estavam completamente ansiosos, agoniados, se mexendo, sabe? Mexendo a perna, mexendo os braços, segurando a Bíblia, se movendo, olhando para um lado, olhando para o outro, tentando conversar com alguém, perguntando coisas para os irmãos da igreja, perguntando: isso aqui é o quê? É um estudo? É um estudo? É um estudo isso aqui? É um estudo? É um estudo? Não vai ter Santa Ceia não? Vai ter não? É aqui essa igreja? É aqui. Desse jeito. Calma! Segura isso! E os irmãos também respondendo: não, é o culto. Estamos num culto solene, não é um estudo não. Já estavam explodindo, sabe? De ansiedade, agoniados, porque para eles faltava alguma coisa. E como vocês já sabem que eu fui um pastor pentecostal, eu sei muito bem o porquê pessoas assim ficam desse jeito. Porque eles estão acostumados com um tipo de ambiente religioso que eles chamam de evangélico, pentecostal ou carismático, que é totalmente voltado ao emocionalismo. Para eles, que se dizem cristãos, eu coloco aspas aqui porque eu tenho minhas dúvidas, para eles que se dizem cristãos, um culto ordenado, racional, bíblico, reverente é uma coisa de outro mundo. Por isso que eles ficavam se mexendo, tá faltando alguma coisa, esse povo não faz nada não, eles ficavam desse jeito. Porque eles estão acostumados em um tipo de culto, onde o pregador, o pastor está babando, suando, gritando, berrando e ao mesmo tempo pessoas estão respondendo a esses gritos, gritando também, falando em línguas, muito estranhas, diga-se de passagem, entregando mistérios, profetadas, pessoas rodando, chiando, feito uma panela de pressão, ou seja, um verdadeiro ambiente de esquizofrenia e de descontrole emocional. É comum, aqui no bairro mesmo tem um monte de comunidade que é assim, você de longe, a quilômetros, ou você ouve o grito dos pastores. É esse tipo de ambiente que eles estão habituados, eles não sabem de verdade o que é um culto, irmãos, na boa. Não sabem o que é um culto. Ô tradicional, você que é calvinista. E esse tipo de comportamento não corresponde ao que a Escritura nos ensina sobre culto. Não há respaldo bíblico para isso. Mesmo quando pensamos, por exemplo, na Igreja de Coríntios, nós não temos ali nenhum apoio do apóstolo Paulo
ao descontrole daquela comunidade. Muito pelo contrário, o que há é exortação para que os irmãos aprendam a fazer tudo com decência e ordem no culto solene. Por quê? Porque, na verdade, o culto solene é um ambiente de reverência, porque o foco do culto é Deus, é sua glória, é a santidade do Senhor, e não o ser humano. Não é um ambiente, então, para que as pessoas venham extravasar suas emoções. Não é para isso que o culto serve. O culto é ao Senhor, não é ao ser humano. Então, o culto bíblico não é um ambiente para ficar temos oportunidade, não é um show de calouro, não é o lugar onde as pessoas vão para explodir de emoções, não é o ambiente para esse tipo de maluquice. O tipo de reunião que essas pessoas estão acostumadas a participar não corresponde ao culto bíblico. Não pode ser chamado de culto isso. Ou seja, o tipo de religião que eles estão acostumados a praticar não é cristã. Isso não é cristianismo. Isso é paganismo puro. Um culto que não é racional, que não é inteligível, que não comunica verdades claras e não nos conduz ao temor, à reverência, não é por causa da santidade de Deus, não é um culto cristão. É um culto pagão. Por isso que a pregação do evangelho, a exposição simples da palavra, que é a leitura do texto, a explicação do texto e a aplicação do texto sendo comunicada à igreja, para pessoas assim, é algo insuportável. Na cabeça deles, Deus não fala quando a palavra está sendo pregada. Deus fala quando um suposto profeta de meia tigela diz que Deus está falando. Simples assim. Por isso ficaram agoniados, ansiosos, perturbados, a ponto de não aguentarem, não aguentarem, ficarem sem suportar mesmo, se levantarem e irem embora. E para nós foi um alívio, porque tanto a experiência foi estranha para eles, em serem chocados em um culto bíblico, como também foi para a própria comunidade, que os viu ali completamente agoniados. Ainda bem que eles foram embora, tá bom? Foram embora, certo? Porque se eles continuassem daquele jeito, naquela agonia toda, atrapalhando o culto, eu ia ter que interromper mais uma vez e pedir para que eles saíssem, porque não tem sentido isso aí. Não tem sentido. Agora, se você é um pentecostal e você não é assim, você é uma pessoa que tem consciência, que é lúcida, então não é para você que eu estou falando isso. Eu estou me referindo justamente a essas pessoas que gostam de movimento, que se dizem evangélicas e não passam de pessoas malucas, é o que elas são. Então fica aí o recado e também um conselho para cristãos, de outras comunidades pentecostais, comunidades avivadas, como dizem, que vão de repente, por curiosidade, a um culto reformado. Pare para entender isso aqui. Você vai chegar no culto reformado para adorar a Deus de uma maneira completamente reverente, sem ênfase em você, sem ênfase no pastor, no pregador, sem ênfase em alguém que canta na igreja. Não há ênfase em homens, mas somente no Senhor. Então estamos atentos para ouvir a palavra de Deus, a pregação do evangelho. A nossa sede como cristãos reformados é que o pastor abra a Bíblia, leia o texto, explique o texto e aplique o texto. Relacione com a igreja. É o que nós queremos como cristãos reformados. Um culto que seja bíblico, fiel, reverente, baseado na santidade e na glória de Deus. Tá certo? Então, vá visitar uma igreja reformada com esse entendimento. Porque se você vai para ficar lá esperando oba-oba, explosões de emoções, fogo, asa de anjo e todo tipo de maluquice, você vai se frustrar. Não é para isso que nós nos reunimos. O culto bíblico é assim. O que muitos entendem como culto não é aquilo que a palavra do Senhor ensina, tá bom? Essa foi então a experiência estranha, diga-se de passagem, tanto para eles que foram visitar nossa comunidade, como também para os irmãos de nossa comunidade que os viram tão ansiosos, tão agoniados e elétricos. Mas e você? Qual é a sua experiência com isso? Você já teve que lidar com esse tipo de situação? Com pessoas de outras comunidades avivadas na sua comunidade que é reformada ou então pelo menos um pouco mais tradicional e você percebeu que elas estavam completamente agoniadas e até saíram falando bobagens como se Deus não estivesse aqui o Espírito Santo não age, aqui Deus não fala. Já teve essa experiência? Se você teve, então por favor, deixa aí nos comentários, compartilha conosco também, isso é importante, tá bom? Porque isso inspira a fazer mais vídeos pro canal, tá certo? Muito obrigado então e até o próximo vídeo. Valeu!